Eu fui estudar nos Estados Unidos com uma bolsa integral com o futebol. Acabei aposentando a parte futebolística, não deu certo. Meu irmão se destacou muito no futebol, foi para a última Copa, capitão do Grêmio. Mas aquilo mudou minha vida. Então a Fundação Estudar acompanha o trabalho há muitos anos e sou muito fã. Hoje eu sou sócio da 3G Radar, foco em investir em tecnologia e sou autor desse livro, O Poder da China. E hoje meu papel aqui é trazer para vocês o melhor da China. A China é um país muito grande, não vai dar tempo de cobrir tudo. Então eu quero provocar um pouco vocês a conhecerem melhor a China. Como a China se tornou uma superpotência dominante em tecnologia. Como foi? Da completa miséria. O Brasil já era tricampeão mundial, começa da década de 80. Tinham poucos países africanos que eram mais pobres que a China. Até 1978 não tinha empresa privada na China. Como que isso aconteceu? Eu gostei muito que o Marcel falou mais cedo. Vamos ser prático? Vamos achar jeito prático? Então eu podia ficar aqui semanas falando de como isso aconteceu, mas eu vou tentar ser bem prático, até seguindo o Marcel e o Confúcio. Tentar ser simples e focar no que importa, sem sobrecarregar muito, tá? Então vamos lá, 3 elementos fundamentais: tecnologia, empreendedorismo das massas e estudo. E aí, eu gosto muito daquela frase, né? Siga o dinheiro. Não sei qual a pergunta, a resposta vai te ajudar se você seguir o dinheiro. Quando você segue o dinheiro na China, quando o Xi Jinping assume o poder, no final de 2012, de todo o capital de Venture Capital Funds, dos fundos de capital de risco focado em startup do mundo, lá no começo da década de 90, praticamente 100% vinha dos Estados Unidos. Quando o Xi Jinping assume o poder, cerca de 10%, menos de 10%, vinha da China. 5 anos depois, quase 1/3 de todo o capital do planeta que é investido em startup por fundos, vinha de fundos chineses. Então, o governo chinês deu a direção. O Li Keqiang, que é uma das pessoas mais poderosas politicamente na China, ele fala muito do empreendedorismo de massas. Em 2016, num evento do que os chineses chamam da Davos do Verão, lá em Tianjin, ele falou que mais de 13 mil novas empresas eram começadas a cada dia na China. Então, levando isso para a prática, o que vocês estão vendo na tela aí é a cidade dos sonhos, Dreamtown, lá em Hangzhou. Fui para esse lugar centenas de vezes. Antes de eu ser sócio da 3G Radar, o meu trabalho era organizar roadshows focados em inovação e tecnologia na China. E aí o que eu via nesse lugar eu achava inacreditável. Porque os políticos que lideravam esse lugar me falavam, só aqui, nesses quarteirões, tem mais de 1.600 startups. Mais de 1.300 fundos de capital de risco que já têm comprometido mais de 40 bilhões de dólares. Isso é muito mais fundo de VC e muito mais capital que todo o Brasil somados tem só numa cidade, numa região, em alguns bairros. Então, o jeito de entender a China, você precisa entender como que o governo chinês opera. Aqui no Brasil, geralmente, funciona o grosso da grana, vai para o governo federal, que distribui, né? Na China não é assim. A grana entra nos governos locais, que eles mandam para cima. E nessa época que o governo central queria promover o empreendedorismo das massas, um dos KPIs era número de startups na tua região, fundadas. Número de funcionários dessas startups. Até quantos metros quadrados essas startups ocupam na tua região. Então, o que aconteceu foi que gerou mais de 4 mil aceleradoras ao redor da China. E aí, quando você visita esse lugar, então eu falei para vocês que o meu trabalho é organizar esses roadshows, né? Eu levei jornalistas da Folha, do Valor Econômico, do Globo, e eles visitaram mais de 30 empresas numa semana. Eu não escolhi sobre o que eles iam escrever. Todos os 3 escreveram sobre esse lugar. Esse lugar personificava um pouco de toda aquela revolução que a gente estava vendo em loco. Vocês estão vendo aí na tela um pouco da matéria da Folha e do Valor e do Globo. Sobre isso vocês podem procurar online, vocês vão achar. Nós todos vivemos numa
era e numa economia digital, onde a matéria-prima fundamental é cérebro bem treinado. É uma loucura que o Brasil tem mais de 14 milhões de desempregados. E eu falo com líderes empresariais e pergunto, uma pergunta super aberta, qual que é o teu principal desafio? Eles me falam, pô, Jeromel, não tem mão de obra qualificada para a parte tech, não consigo contratar. Tem 14 milhões de desempregados, peraí. Então, a China é um país que venera engenheiros. Tem mais formados em ciência, tecnologia, engenharia matemática do que qualquer lugar do mundo, tanto no absoluto quanto no relativo. A China é um local onde os pais e os avós e os tios acreditam que a infância é um período para plantar semente que vai ser colhida no ano, na vida inteira. É diferente daqui, que a infância é um período lúdico. Então, o que vocês estão vendo na tela é uma das melhores faculdades da China num final de semana. Pessoas indo visitar. A faculdade de Tsinghua, onde o Xi Jinping estudou, é visitada por milhões e milhões e milhões de pessoas. O que estão vendo é avós e pais levando os filhos para bater foto nessa faculdade, que querem enfiar no filho aquela cultura de, opa, a coisa que vai me mudar a vida é realmente o estudo. Então tem esse livro da Amy Chua, escrito há cerca de 10 anos atrás, que conta um pouco mais sobre isso para quem tiver curiosidade. A China é o local onde mais nascem, é o país que mais gera novos bilionários. Quando a gente fala de bilionário, para brasileiro, o brasileiro me pergunta, Jeromel, os bilionários são felizes? É uma obsessão que a gente tem, eu acho legal com a felicidade. Os americanos me perguntam, Jeromel, como é que eles fizeram essa empresa? Porque o americano, em geral, ele venera os empreendedores. Você sabe o que os chineses me perguntam quando a gente vai falar de bilionário? Eles perguntam, onde que esse cara estudou? Aonde que o filho dele estudou? É uma obsessão com o estudo. E isso, o único jeito de entender é estudar Confúcio. Porque Confúcio viveu mais ou menos na época de Sócrates, e teve um imperador, e daí quando ele morreu, uns discípulos dele escreveram esse livrinho que vocês estão aí na tela, Analetos, que é fundamental para entender a alma do chinês, e esse livrinho mudou o mundo, porque um imperador leu isso e falou, vou aplicar, esse negócio de meritocracia, gostei, para eu me perpetuar no poder, eu preciso ter os melhores do império comigo, como é que eu faço isso? Através de uma prova. Tem nada a ver com o vestibular de hoje, pessoas morriam fazendo essa prova, demorava uns 3 dias, era normal pais, filhos, netos fazerem, avós, fazerem a prova no mesmo ano. Só que o que acontecia? Quem passava nessa prova melhorava de vida. Então o chinês faz mais de 1.500 anos que ele tem isso incutido. Se eu passar numa prova, se meu filho passar numa prova, pode ser que a nossa família melhore de vida. Enquanto na Europa, nasceu vassalo, morreu vassalo. Então, o que eu falei aqui para vocês, tá? Vou dar um bom resuminho aqui, tentando ser prático, seguindo o Marcel aqui. Como que a China conseguiu ir da miséria a ser uma superpotência em inovação em tão pouco tempo? Tecnologia, empreendedorismo das massas, estudo. Aí eu coloco no centro o Deng Xiaoping para representar o governo, teve o papel do governo. Então, lembra que o Cláudio falou de Singapura hoje de manhã? O cara que ele comentou é neto de chinês. O Deng Xiaoping, que vocês estão vendo na tela, que foi um dos maiores estadistas da história do século passado, ele visitou Singapura em 1920, com 16 anos. Em 1978, ele visitou Singapura novamente e falou, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui que a gente precisa copiar. Aquele cara que o Cláudio comentou para vocês, que foi o líder de Singapura, o Lee, o Deng Xiaoping levou ele para a China mais de 30 vezes. E a China meio que copiou uma série de coisas de Singapura. Por exemplo, o que o Cláudio contou hoje de manhã, de pegar os estudantes e dar muita bolsa para eles irem para as melhores faculdades do mundo. E quando o Deng Xiaoping viu aquilo, ele falou, vou fazer isso. Aí os conselheiros dele falaram, cara, tá maluco fazer isso. Os caras não vão voltar, eles vão ter uma vida muito melhor lá. Eles falaram, é mesmo, né? Eles não vão voltar. Quanto que vão voltar? Uns 10%? Então vamos mandar 10 vezes mais. Ele apostou naquilo que foi feito em Singapura. Então eu acho que não dá para a gente copiar a China, tem muita coisa que está muito errada lá, mas tem muita coisa muito boa, nós temos que olhar para lá. A outra coisa da China que a gente precisa entender é a cultura chinesa, aí celebrada por Confúcio, e finalmente a velocidade e infraestrutura. O que vocês estão vendo na tela é o skyline de Shanghai, que está muito mais para Nova York e Singapura do que São Paulo, e eles construíram aquilo tudo em apenas 20 anos.